certo? E especificamente para o jovem, para o homem, certo? Quem tem menos de 15 anos aqui, levanta a mão. Menos de 15? Quantos anos? 13? 14? 13, 14? Esses meninos devem ter uns 16 anos. Tem 10 em cada perna. 10 em cada perna? Então já passou 14 de... só de cadeia. Então cuidado, porque o zelo com o tema para não ferir, certo, a pureza de vocês para algumas coisas que vocês não têm a prática ou não têm o conhecimento. Então eu queria já adiantar aqui algumas coisas que nós vamos falar aqui, né, são coisas bem delicadas, tá bom? Sim ou não? Sim. Alguém sabe definir o que é sexualidade? Quando você nasce, seu sexo é definido entre masculino ou feminino. E hoje é assim? Não. Hoje é assim, sim. Não. Ou nasce menino ou nasce menina, ainda é. É assim ou não é? Todo mundo que nasceu menino, continua. Não, aqui entre nós. Aqui é só homem, bom. né? Já tem uma infiltrada aqui no meio de nós. Eu que sim. Aqui todo mundo nasceu menino e continua menino até hoje? Sim. Ufa, que coisa boa, hein? Tem um impostor aqui, ó. Hã? Tem um impostor aqui. Tem um ó. impostor? Não, tem um infiltrado. Conflex. A sexualidade ela é definida realmente, homem e mulher. Mas a sexualidade, como que nós a usamos, para que ela serve, né? Então isso é importante a gente deixar muito claro. A sexualidade nos define, né? Como homem e como mulher, e cada um tem a sua distinção. E Deus fez assim para quê? Para que o homem despertasse o interesse pela mulher e vice-versa, e que dentro de cada vocação surgisse a família, e a partir da família os filhos, para povoar o céu. Certo? Sim ou não? Então, como eu uso minha sexualidade? Esse é o detalhe, né? Eu como homem, como eu uso minha sexualidade? O que eu faço da minha sexualidade? Se alguém não estiver confortável com o assunto, eu penso que se retire. É o que eu falei no início, certo? Use hoje como um dia para você ser um servo. Vai lá cuidar dos pequenos, certo? Se você não tiver à vontade com o tema, você tem todo o direito de não participar, certo? A gente vai falar coisas aqui práticas, coisas que vai te ajudar bastante no decorrer da sua vida como jovem, para depois seguir na idade adulta. Então eu não quero que vocês pensem que vocês estão, por exemplo, fugiu a palavra. Vou lembrar, calma. Um vestiário de um campo de futebol, certo? Que lá, no vestiário, quando você está trocando sua roupa após um jogo, o assunto, muitos assuntos surgem lá, certo ou não? E o principal assunto que surge é algo sobre a sexualidade do homem. Falar sobre mulher, falar sobre, né, algum assunto nesse sentido. Então, aqui nós vamos tratar esse assunto com seriedade. Por mais que lá fora, onde você vive, onde você convive, esse assunto é tratado de forma errada. Concorda ou não? Concordo. Então estamos aqui para falar de uma forma séria, ok? Mesmo que em alguns momentos a gente vai se descontrair, não tem problema. Então é o seguinte, como eu uso minha sexualidade? Como você vê um homem usando sua sexualidade de forma errada? Você consegue dar algum exemplo? É difícil pensar assim? Assim, São várias maneiras. fora do casamento, né? Ou então... Acabei de falar sem crucificado. Tudo bem, aí você já está... A homossexualidade, uma forma de usar a sexualidade de uma forma errada, com certeza. tanto para o homem quanto para
Mulher. Vamos falar sobre o homem, certo? Então, Deus não me deu a sexualidade para eu fazer bem uso dela, sim ou não? Sim. Para que a minha sexualidade, a forma de eu me comportar, né, em relação ao sexo não é o ato sexual. A sexualidade, ela vai levar para esse caminho no futuro. O correto é eu me preservar, eu ser casto, certo? Eu não pecar contra a castidade em vários aspectos eu posso cuidar disso, certo? Mas essa sexualidade serve para a minha vida. Como que você acha que uma mulher se interessa por um homem? Pela sexualidade. Ela viu algo no homem que a despertou. Uma mulher, ela vai despertar o interesse no homem que é homossexual? Se ela não for doente, né? Ela não vai. Então, se ela tiver algum desvio da sua personalidade, ou estiver em pecado, talvez isso aconteça. Mas o que é o natural? A mulher vai se sentir atraída para ter um relacionamento, para constituir uma família com aquela pessoa, com aquele homem que realmente usa da sua sexualidade masculinizada, certo? Não confunda a masculinidade com ser machista, certo? Tem nada a ver. Ah, eu sou grosseiro, né? Eu coço o saco mesmo, certo? Eu cuspo no chão e é assim que eu uso minha masculinidade, tá certo? Não. Você pode até fazer essas coisas, mas por favor, longe de uma mulher, certo? Você coçar o saco perto da mulher, você vai perder uns 10 pontos com ela. Você cuspir então e arrotar, soltar um pum perto dela, perdeu mais uns 20 pontos. Então essas coisas assim tem nada a ver de ser macho, certo? Ah, você, um cara masculinizado, se eu fizer essas coisas. Não, você vai ser um ogro de verdade. E aí aquela que você está esperando que você vai despertar o interesse nela, você não vai conseguir. Eu estou começando assim para vocês perceberem o que é a sexualidade. A sexualidade é algo, sim, muito amplo, que a gente talvez nem consiga definir, mas que ela está diretamente associada com a nossa personalidade. Entende? Sim ou não? Sim. Então, eu devo cuidar da minha sexualidade. Então, enquanto homem, outra perguntinha básica. Quem já frequenta o grupo aqui de jovens há um certo tempo, levante a mão. Aí é mais fácil perguntar quem não frequenta há muito tempo e caiu de paraquedas hoje aqui, por exemplo. Você veio hoje, irmão? Você veio no dia certo, hein? Tem mais alguém que veio hoje, primeira vez? Certo. Então é o seguinte. Que linha que nós temos que tomar? Se a sexualidade me define como homem, certo? Eu tenho que zelar por ela. Eu tenho que tomar alguns cuidados para que eu realmente use essa sexualidade de forma certa? Certeza. Claro, certeza. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Então estamos no caminho certo. Então, primeiramente, a sexualidade ela tem que estar, mesmo a do homem, ela tem que estar diretamente ligada com a pureza. E a pureza é um estado... O que é alguma coisa pura? Vocês conseguem dar uma definição? O que é algo puro? Sem pecado? Dentro da nossa concepção católica, a pureza está relacionada com A graça. a graça. A pessoa pura é uma pessoa sem pecado, certo? E a definição de pureza é algo que não foi misturado, algo que não foi contaminado, certo? E hoje no mundo é fácil ser puro? Hoje é fácil você... Essa pureza que a gente fala, ela está também relacionada com o quê? Com a pureza do corpo, com a castidade, certo?
que é castidade? A pureza é uma virtude. A castidade também é uma virtude. Mas a castidade, essa sim, está diretamente ligado com o quê? Com o cuidado do meu corpo, certo? E alma, que não se dissocia isso, certo? Mas em relação à sexualidade da pessoa. O que é castidade? Castidade é simplesmente você, se você não for casado, se você não for, se você não tiver um matrimônio casado na igreja, é você se abster de sexo, não praticar sexo. É somente isso que é castidade? Não. Sabia que a castidade ela tem os seus níveis, as suas ramificações? A pessoa vive a castidade de acordo com o seu estado de vida. O solteiro deve viver a castidade de uma maneira. O casado deve viver a castidade de outra maneira. O padre vive a castidade de uma certa maneira. Uma freira, uma religiosa, vive a castidade de uma outra maneira. Então, cada etapa da sua vida, você tem que prestar atenção em como viver a castidade. Para um jovem que não é casado, viver a castidade, sim, é se preservar dessas coisas, certo? Então, peraí. Eu ver pornografia, tá errado? Eu me masturbar, tá errado? Quem não sabe, quem não conhece isso, como eu falei, se não estiver confortável, pode sair. Tá? Então, assim, o que é pornografia? Qual que é o mal da pornografia? É um vício, muito bem quem falou. Muito bem, garoto. Tem um curso do padre Paulo Ricardo, quem conhece, que é o mal da pornografia e masturbação. Já foi estudado cientificamente que a pornografia, ela é um vício como uma droga. Que libera dopamina no cérebro. E o que acontece com o efeito de droga? O que acontece quando a pessoa se droga? Prazer momentâneo. Hã? Libera um prazer momentâneo. E depois? Depois você se sente ruim. Hã? Você fica mal depois? E aí, se a pessoa vicia realmente, ela vai querer fazer uso de novo? Sim. E aí, a mesma dosagem que ela usou a primeira vez vai satisfazer ela? Não. Ela vai ter que aumentar a dosagem. Isso vai criando umas Certo? coisas muito E aí, olha só a bola de neve que vai causando. Certo? A castidade, se você fere a castidade, você fere a dignidade humana. A dignidade do ser humano. Mateus 5:8. Somente os puros de coração verão Deus. Vocês conhecem essa passagem? Já ouviram falar dela? Mateus 5:8. Lembra disso? Somente os puros de coração verão Deus. A pessoa pode ter uma obra, pode ser uma pessoa mais gente boa que você conheceu na vida, uma pessoa de igreja, de oração, mas se ela não for pura, ela não vai ver Deus. O que é isso? Quer dizer que ela vai para o inferno. Se ela pecar contra a castidade, se você pecar contra qualquer um dos 10 mandamentos, é pecado mortal, é ou não é? É. Se você está em pecado mortal, se você morrer assim, você vai para o céu? Não. Nem para o purgatório você vai, certo? Certo. Se você vai para o purgatório, você já está salvo, não está? Mesmo que demore 1000 anos você lá no purgatório. Mas é a certeza do céu, não é? Então a pessoa que não é pura, se ela não vencer esse pecado, se ela não se confessar, for acompanhada, né? Se ela não virar, né, o jogo, meu irmão, você corre um sério risco de não ver Deus. Estou falando isso de forma bem sincera com vocês, por quê? Porque o assunto é sério, como foi no início. Então, algumas coisas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. Quem tem celular aqui? Como você faz uso do celular? É a primeira coisa que você tem que pensar. Antigamente, meus irmãos estão mais no fundo aí, qual é a idade de vocês? Você que está em pé. Então você é da minha época. Nossa época não tinha essa facilidade de celular. Quando a gente era da idade deles assim, né? Nem tinha, né? Nem tinha celular. Quem tinha celular
Era o rico do rico do rico e outra. O celular que existia era o tijorola, né? Servia pra matar ladrão. Só ligar. Então não tinha esse negócio, acesso à internet, Cacilhete na parede. né? Fácil. Fala, Lourenço, o que foi? Tá dentro da capela, vai lá. Você não pode ouvir esse negócio, não. Ainda não. Ainda. Então, fala-se que o celular foi o grande mal para esse tipo de pecado. Por quê? Ficou tudo mais fácil. Tudo que você quer encontrar no celular, na internet, você usa o celular rapidinho ali e acha, não acha? Acho. O que você quiser. Então, é igual a bomba atômica, né? Na verdade, a fissão nuclear, ali tem uma portinha que entra, filho. Entra devagar para não fazer barulho. A fissão nuclear é uma coisa boa, a energia nuclear é uma coisa boa. Mas o que o homem fez com a energia nuclear? Usou uma bomba nuclear. E aí a gente pode nem falar a questão de guerra, esse negócio que surgiram, né, e tal. O celular é uma coisa boa? Sim, usado da forma certa. O celular aproxima pessoas, Sim. né? Antigamente, não, eu falo assim, aproxima Isso é pessoas bom e porque ruim. assim, Isso é você tem um parente que Aproxima mora quem tá longe, afasta em quem outro tá estado. Eu tenho minha irmã que mora no Pará, por exemplo. Né? Não é fácil, eu nunca fui lá visitar ela, na verdade. Tinha que ter vergonha de falar isso, né? Ela vem todas as vezes. Então, quando eu quero falar com ela, eu pego o WhatsApp, mando o áudio: oi, irmã, aí, tudo bem? Tá podendo falar? Não, tô assim, não, então vou te ligar. Próximo pessoas. Ok, tô fazendo bom uso do celular, bom uso do WhatsApp, certo? Então, o celular é uma coisa boa. O propósito que ele foi, né, criado é algo bom? Sim. Sim. A internet é algo bom? Sim. Sim, se você souber usar. Agora, se você não souber usar, se você não tiver essa noção, vamos dizer assim, Controle. esse controle do uso, mas também, vamos dizer assim, essa firmeza Sabe demais. de como você deve usar, é melhor que você não tenha celular. Certo? Então, dependendo da sua idade aí, que o celular é supérfluo, o celular, né, minha mãe me deu o celular porque quando ela quiser me encontrar, né, ela vai falar comigo. Na escola, você pode usar celular na escola? Não. Então, para que levar o celular para a escola? Então, é pensar realmente como que eu devo usar. Agora vamos pensar direitinho aqui. Então, todo mundo concorda que uma coisa que fere a pureza, fere a castidade, é assistir pornografia, sim ou não? Sim. Praticar a masturbação? Sim. Porque são pecados diretos contra a castidade. Certo? Pecados diretos contra a castidade. Mas como que você usa a sua sexualidade no dia a dia de uma forma desregrada que você também está pecando? Quando você quer se aproximar de uma menina e de certa forma você quer encostar nela indevidamente. Vou falando aqui, você vai imaginando se você já fez, não precisa se condenar, tá bom? Certo? Eu vou chegar ali, aquela menina, eu tenho, né, interesse nela, achei ela bonita, eu vou lá e vou dar um abraço nela, vou supor uma coisa, certo? Como que você deu o abraço nela? Você pode dar o abraço nela com duas intenções, uma intenção ruim ou uma intenção boa. Vocês concordam ou discordam? Concordo. Você pode dar um abraço realmente de amigo, você pode dar um abraço numa segunda intenção. Se você der um abraço na segunda intenção, você pecou. É muito delicado, gente. Pecar contra a castidade, daqui para ali. Se você passa, tem um outdoor, uma propaganda de uma mulher
uma lingerie e você olhou, você desejou aquela mulher, o que aconteceu? Você pecou contra a castidade. Nossa, senhor, meu Deus do céu, eu prefiro ser cego então. Porque o cego não peca contra a castidade desse jeito. Segue o machismo. O cego tem suas vantagens. Mas Deus te fez desse jeito. Você enxerga. Você tem bons olhos, certo? Você vai pedir para ser cego? Ou você prefere combater esse mal que há dentro de você? Aqueles santos, mais santos, né, possíveis, que a gente conhece, tem alguns que desejaram alguma coisa parecida para não pecar, né? Vocês sabiam da história de São Francisco de Assis? Da roseira? Vocês conhecem a história? Não? Que eu não lembro qual foi a motivação, mas que ele teve pensamentos contra a castidade e aí ele se sentiu incomodado, ele tirou a roupa, ficou nu e se jogou numa roseira cheia de espinhos, certo? Para quê? Para que o pensamento dele saísse desse foco que era o pecado e por causa da dor ele pudesse voltar ao seu estado natural, o que Deus queria, que era ele ser puro. Então quando vem, acho que foi um colega aqui que falou do corpo e alma, não foi? Quem falou do corpo e alma? Corpo e alma estão juntos, certo? Mas quem peca é o corpo ou é a alma? O corpo. Certeza? Quem mancha é o corpo ou a alma? Quem peca é o corpo. Só que o corpo, a alma. O corpo é só instrumento, o pecado está na alma, não está na intenção, tá não? Quando você se confessa, você se limpa, certo? Certo. É a mesma coisa que tomar banho? Então se você está sujo, está impuro, a questão do corpo, como sujeira, você toma um banho e resolveu, certo ou não? Certo. Resolveu. E a alma impura, o que você faz? Confessa. Sabia que, mesmo confessando nossos pecados, a gente vai para o purgatório? Se a gente morrer em estado de graça? Sim. Por quê? Porque a gente ainda não é santo. Hã? A gente não é puro. A mancha ainda fica, muito bem, meu amigo. E o que eu faço para tirar essa manchinha que tá na alma? As penitências e as indulgências. Então as indulgências plenárias servem para... É como se fosse assim, ó. Você tem algum machucado que tem cicatriz aí? Você pode mostrar? Foi aqui, eu machuquei. Foi o que isso? Foi bola? Foi moto? Bola. Foi bola? Meu irmão, qual que é o seu nome? Fernando? O Fernando tem uma cicatriz no joelho dele aqui, certo? Mostra que ele... Aí, ó. Que ele sofreu uma lesão na perna e tal. Mas ele curou, não curou? Mas ficou aqui a marca, não ficou? A marca do nosso pecado, que já foi confessado e a gente foi absolvido, a marca do pecado ainda fica na alma. É como se fosse uma cicatriz. Onde nós vamos nos purificar completamente dessas manchas? Lá no purgatório. Porque nós só vamos ver Deus com o nosso corpo glorioso, nosso corpo intacto, perfeito. Eu posso falar aqui algumas coisas, pode ir. Obrigado. Então eu posso falar algumas coisas que vocês podem achar até um pouco absurdo e tudo mais, mas uma pessoa que sofreu um acidente, perdeu um braço, por exemplo, certo? Lá no céu ele vai continuar sem braço? Não, ele ressuscita com o seu corpo glorioso, certo? Então pensa comigo. Uma pessoa, o Padre Paulo Ricardo fala isso numa formação, que ele tem uma dó extrema de uma pessoa que é transexual. Todo mundo sabe o que é uma pessoa transexual? Sim. Sim?
mudou seu corpo, né? Tirou o Se for homem, virou mulher, não é só vestir a roupa, né? Mas as características físicas, não é isso? Se essa pessoa se converter, se essa pessoa se arrepender, se converter e for salva, no céu, que corpo que ela vai ter? O que vocês acham? Corpo glorioso que Deus deu para ela na sua naturalidade. Então, uma pessoa que lutou a vida inteira para ser outra pessoa. Se ela se converteu, se ela arrependeu, ótimo, certo ou não? Com certeza lá no céu ela não vai ficar achando ruim e voltar pro corpo antigo, certo? Mas olha só, ela perdeu a vida inteira querendo ser quem ela não é. Por quê? Porque existe um vazio muito grande dentro dela que nunca foi preenchido. E esse vazio só é preenchido por quem? Deus. Por Deus. Desviar um pouco do assunto, né? Porque eu vou lembrar de outras coisas. Então, como que eu devo me proceder com a minha sexualidade para que eu não deixe nada interferir, para que eu seja realmente casto, para que eu consiga ser puro e essa pureza também chegar até o meu coração? Eu tenho que combater os pensamentos, certo? O homem é imaginativo? É ou não é? Sim. Então, você passa por uma situação, você... Eu estou meio travado para falar algumas coisas aqui, né? Você vê essa mulher do outdoor. Aquele homem, aquele jovem que está em pecado, ele vai imaginar até coisas que não deve com aquela mulher, certo? Não conhece o nome, não sabe onde ela mora. Olha só, velho. Isso não é doença? É ou não é? Se você nunca parou para pensar nesse aspecto, comece a pensar hoje. Então, quando eu falei que quem peca é a alma, por isso. O corpo é um instrumento, você está usando o seu corpo, mas o que interessa é a intenção. Se você der um abraço naquela amiga, né, de uma forma maliciosa, é uma coisa. Se você der um abraço de uma forma, né, pura, pensando em amizade simplesmente, você não pecou. Então, o que diferenciou o abraço? A intenção, certo? Então, o homem que não está realmente usando sua sexualidade de forma devida, ele faz de tudo para ter um momento que seja mínimo de prazer temporário. Eu vou passar ali perto daquela menina ali, vou deixar o braço e vou encostar no bumbum dela. Quantos já não fizeram isso? Encostar em qualquer parte do corpo, né, de uma amiga ou de qualquer outra mulher, pensando nisso, pensando em provocar dessa forma maliciosa, você está pecando. Quem já namora aqui? Levanta a mão. Namoros. Casal de namorados pode praticar sexo antes do casamento? Isso chama o quê? Chama fornicação. Certo? Fornicação. Sexo antes do casamento. Sexo fora do casamento, adultério. Certo? A pessoa que já é casada e pratica sexo com outra pessoa, adultério. Então... beijo também. Hã? Ele perguntou se beijo também. Olha só. O beijo também é uma forma de você pecar contra a castidade. Então, assim, por quê?
O beijo não é sexo ainda, certo? Ok. Mas também é o pontapé inicial, não é? Onde você vai trabalhar a sua imaginação, você vai dali vai provocar, você vai ter o desejo, não só você, a outra pessoa também. E se vocês não se policiarem, podem cometer o pecado. Então, quem já namora deveria pensar isso. Eu sei que é muito difícil hoje em dia de falar isso, porque o mundo prega tudo totalmente ao contrário, sim ou não? Sim. Então eu estou falando para um público que eu subentendo que seja um público de igreja, mesmo esses que chegaram hoje, né, que caíram de paraquedas aqui. Com certeza, se vocês caíram hoje aqui, Deus não pregou uma peça em você. Deus queria que vocês estivessem aqui, certo? Para ouvir. Agora, o que vocês vão fazer com o que vocês ouviram, aí é por conta de vocês, certo? Cada um tem sua consciência. Pode falar. Eu fiz um retiro de sexualidade afetiva. E a frase que eu escutei no retiro, eu carreguei para minha vida, que o rapaz falou assim: quem ama não usa, e quem usa não ama. E como o senhor falou que a gente vai nas intenções, a gente vai fazer alguma coisa nessa intenção, a gente está usando a pessoa, os nossos prazeres, os nossos desejos. Justamente. Então, quando você vê a mulher simplesmente como um objeto, certo? Você tira toda a dignidade dela como mulher. Deus quer isso? Não. O que você tem que pensar? A mulher, a menina que você, vamos supor, começou a gostar, né, no futuro, que você começa a namorar pensando, né, em casar e tudo mais, ter uma família. Primeira coisa que você tem que pensar, ela é filha de Deus, certo? Ela é filha de Deus. O que eu faço com ela, eu faço para ela, está na minha conta com Deus. Sim ou não? Sim. Está. Se eu causei algo nela, se eu levei ela a pecar, eu tenho culpa nisso. A culpa maior é minha, se a intenção foi minha. Então eu devo ficar muito atento, para que eu não me perca, não só por mim, o meu pecado, mas sim também levar o outro a pecar. Por isso que eu falei no início que falar sobre sexualidade, afetividade, falar sobre castidade é muito delicado. Por quê? A sexualidade entra em tudo na gente. E como que a sexualidade se torna uma sexualidade desregrada? Por vários motivos. São várias portas de entrada. Por quê? Porque é algo que está no sensível. Está onde? No prazer da carne. Vocês entendem isso já? Quem já é, né, de mais caminhada assim, de grupo, sabe o que eu estou falando. Então, como que eu combato os meus prazeres, as minhas paixões que a gente fala, né? É através da minha vontade, sim ou não? Através da minha inteligência. Então, se eu sei que eu vou pecar por esse motivo, eu vou me antecipar. Pera aí. Se você sabe que você vai passar por um lugar e vai ser assaltado porque a rua é perigosa, você vai passar por aquela rua? Você usou o quê? Simplesmente a sua inteligência, sim ou não? Se você está namorando, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo fictício aqui. Se eu estou namorando uma menina, gosto muito dela e tal, mas aí ela me chama para ir para casa dela um dia que os pais não estão, ela está sozinha em casa. É eu querer ir para aquela rua e ser assaltado, não é? Eu vou ficar sozinho com ela lá? Não, eu vou ficar só no sofá vendo filme. Ah, vai. Vai sim.
Vai. Jogar o truco. Vai. Jogar um truco. Jogar um Sim, truco. Não, ela tem ela tem um PlayStation lá, a gente vai jogar um futebol lá. É um FIFA, né? Eu já vi. Nossa, ela é perfeita, né? Gosta de FIFA. O máximo que eu faço é Né? Então assim, se eu sei que algo vai me levar a pecar, eu tenho que fugir. Não tem essa. Tem alguns, né, que a gente ouve falar assim, não, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu consigo ir. Balela. O diabo tá ali do seu lado ali. Não, coloca só a mão na perna dela. Não, coloca a mão no rosto dela. Agora faz isso, fala isso no ouvido dela. E dali, ó, como diz o outro, ó, já foi o boi com a corda. Certo? Você não consegue segurar mais. E aí foi. E aí, dependendo do pecado, dependendo do que ocorrer, várias consequências terão. Certo? Várias consequências terão. E eu não preciso falar quais são. Certo? Até aqui vocês estão entendendo? Sim. Eu tenho só acho que mais 15 minutos. Então, tudo que eu tinha programado para falar, eu não falei. Acho que é assim mesmo, né, João? Na hora da pregação, Deus vai conduzindo, o Espírito Santo vai conduzindo de uma forma. Mas eu queria deixar bem claro para vocês. Ser casto é uma decisão. Certo? E ser casto, se você lutar pela castidade, se você lutar por sua pureza, não quer dizer que você é menos homem. Certo? Porque vocês que têm essa idade que vocês falaram, né? 13, 14, 15, quem tem 16, 17, 20, né? Quem ainda estuda, quem está até na faculdade. Se você é um cara educado, se você é educado com as mulheres, se você zela pelas mulheres, você é boiola. É ou não é? Hoje em dia é bem assim. Não é assim? Não, eu não. Ó, eu frequento grupo de jovens e pela minha formação eu vi que não está na hora certa de namorar. Aí chega aquele tio, né? No almoço de domingo da família. E ele, quanto você já pegou? Aí você fala assim, não tio, eu não quero namorar agora não. Você boiola. Pai tolinho. Não é assim que a gente é tratado? Se você pegou menos de 26 meninas no mês, você é gay. Pronto. Então vocês sabem o que eu estou falando. E seguir a castidade, ter essa vontade de ser puro, não quer dizer que você será menos homem do que o outro. Deus separa para você tudo no momento certo. Então vamos supor, se tiver uma menina que está interessada em você na escola, mas você fala para ela assim, ó, tá bom, vamos namorar, mas vamos ter um namoro santo. Vamos lá para a igreja para a gente frequentar o grupo de jovens. Aí ela é assim, que esse cara é estranho, hein? Esse cara é estranho. Nada, eu quero ir pra festa, eu quero dançar um funk ali todo sábado. Não é isso? Então, era menina pra você? Não. Para o que você está querendo, não é. Não é. Essas meninas de TikTok, né, que fica fazendo dancinha em TikTok, é menina pra você? As meninas que tentam mexer não podem. Se não tem o mesmo propósito, não é. E a pior coisa que tem, gente, uma coisa séria pra vocês. Eu já tô com 41 anos. Eu já vivi muita coisa. Muita coisa que eu me arrependo, que eu não tenho tenho vergonha de falar. E eu não tenho, como posso dizer, não fico me vangloriando que eu já vivi e hoje eu estou convertido. Mas a melhor coisa que tem é você seguir no caminho reto desde novo. Desde a sua idade que está agora. Você não vai se arrepender de ser um rapaz de igreja, um rapaz de fé, um rapaz que vive a castidade, porque você pode ter certeza
que quem vive a castidade, quem é puro de coração, quem segue a pureza, Deus vai honrar de uma forma que você nem imagina. Vai te honrar no futuro, no seu casamento, com os seus filhos. Você vai ter mais facilidade de conduzir seu casamento, mais facilidade na sua sexualidade como adulto. Tudo isso influencia. A gente pensa que não, mas tudo isso influencia. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. A castidade, como jovem solteiro, é a abstinência de sexo, certo? Não praticar sexo. Ok. A castidade, como casado, ela é diferente, sim ou não? Certo. O jovem que viveu bem a sua castidade, como solteiro, quando chega na fase adulta, depois que ele casa, a mulher engravida, e aí ela precisa, vamos supor, uma situação bem hipotética, mas que é comum, tá? Ela teve um problema no início da gestação e ela vai precisar ficar de repouso total. Ele vai ter que ter abstinência também dentro do casamento. Como que ele vai viver isso bem no casamento? Se ele viveu isso bem onde? Antes do casamento. Então a castidade é para todos. A castidade é para qualquer estado de vida. Só que você não usa, não tem essa castidade da mesma forma que um padre tem. O padre recebe uma graça especial para viver a castidade. Certo? Hoje é dia de São José Operário, certo? Dia 1º de maio. Mas São José, quem já fez a consagração a São José, quem já leu o livro, quem conhece um pouquinho de São José, sabe que ele tem vários títulos, certo? E um dos títulos de São José é o Castíssimo Esposo. Vocês conseguem perceber essa beleza em São José? Por que ele foi dito castíssimo? Ele preservou Maria? Sim. Sim. Maria não é a Virgem Maria até hoje? Sim ou não? Sim. Como é que ela concebeu Cristo? Através do Espírito Através do Espírito Santo. Ela não teve nenhuma relação sexual. E após o nascimento de Cristo, ela se manteve virgem. E ela só pôde se manter virgem porque José cuidou dela. Agora, imagina. Foi fácil? Foi fácil? Na minha visão, eu tenho que José amava demais Maria. Ele já estava prometido a ela, não estava? Eles iam se casar, não ia? Naquele primeiro momento, a dúvida de querer abandonar Maria. Mas, logicamente, né? O anjo veio para ele em sonho e revelou tudo a ele, não revelou? Vocês sabem dessa história, né? Também, né? Uhum. E aí, ele cuidou não só de Maria, mas também cuidou de Jesus. Então, como que ele conseguiu se manter casto, né, e casado? Porque ele entendia a sua sexualidade. Ele entendia o propósito. Qual era o propósito dele naquela família? A constituição daquela família santa, da Sagrada Família. E que ele tinha que preservar Maria. Disso porque era o projeto de Deus para aquela família santa, para que o nosso Salvador, para que Cristo pudesse crescer no meio dela, pudesse na sua vida adulta, né, por 30 anos nessa família, depois 3 anos de vida pública, ele só pôde ter esse crescimento, essa formação graças à sua família, graças a um pai que era casto, dentro de todas as outras qualidades, virtudes que São José tinha, né? Forte, corajoso, né? Você pode colocar aí na conta tudo que você sabe de São José,
mas o mais importante, não sei, né? Mas uma das coisas mais importantes é que ele se manteve casto, puro. E somente os puros de coração verão a Deus. Não esqueça essa passagem, certo? Vou fazer diferente nesses minutos que faltam, João. Quero deixar vocês livres se vocês querem perguntar alguma coisa. Alguém deseja perguntar alguma coisa? Estamos só entre meninos, não tem meninas no nosso meio, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma situação, o meu primo, aconteceu isso com o meu primo, aconteceu isso com o meu vizinho. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, né, que te afeta, que te incomoda? Ele quer perguntar aqui, eu só esqueci. Pode falar. Eu tô tentando lembrar o que eu perguntei. Alzheimer. Calma. Você pode viver sem sexualidade? Não. A sexualidade não está dentro de você? Sim. Ninguém vive sem sexualidade. Mas a sexualidade, a forma que você conduz a sua sexualidade, ela vai mostrar quem você é. Por tudo que a gente falou, vocês concordam com isso? Concordo, sim. Então, quais são os primeiros passos que eu devo ter para eu me policiar e corrigir alguns erros, possíveis erros que eu tenho? Primeira coisa, teve um exorcismo aí agora, minha esposa conseguiu tirar um demônio. Ele fala mal, cara. Ele saiu pela janela ali. Mas a primeira coisa, Vai ser o Fox. comece a ver a mulher como uma criatura de Deus, certo? Que você precisa primeiramente cuidar dela, porque Deus deu ao homem a força, sim ou não? Sim, para a proteção da sua família, certo? Então vocês precisam proteger as meninas, sim ou não? Sim. Isso faz parte da sua essência, da sua sexualidade. Você pode ver na natureza, geralmente, né? O macho é mais forte e a fêmea é mais bonita, sim ou não? Graças a Deus, né? Minha mulher é mais forte que eu. Graças a Deus, né? Mas a gente sabe que tem algumas inversões em alguns casos, mas fica com essa. O homem tem a força, a mulher tem a beleza. Então, o homem, por ter a força, ele precisa cuidar da beleza. Precisa cuidar bem da mulher, certo? Então, o que é cuidar bem da mulher? É você enxergar a mulher de uma forma diferente. Uma forma diferente do que é mostrado hoje pra gente. Por quê? Porque o mundo hoje, em quase tudo, está vulgarizando a mulher. A mulher é uma vitrine. Concorda ou não? A mulher é exposta. A mulher com pouca roupa, ela leva a mídia, leva dinheiro. É ou não é? Vocês não são bobos não, né? Vocês sabem o que eu estou falando, sabe? Essa visibilidade da mulher, eles estão aproveitando da sexualidade da mulher para promover outras coisas. Isso que acontece no mundo. Pensa numa situação. Olha só que triste. Que triste. Um jovem de 15 anos, por algum estímulo, foi apresentado a ele a pornografia, certo? E aí esse jovem um dia estava na casa dele sozinho. Geralmente é um pecado que ninguém vê. Por isso que você pensa às vezes, né? É um pecado que só eu sei, mas só lembra que Deus vê tudo, certo? Então não adianta se esconder. A gente esconde de outra pessoa, mas a gente não pode esconder de Deus. Ele acessa o celular, ou acessa o computador de sua casa e fala assim: eu vou ver pornografia. Eu vou acessar aqui um vídeo, um filme, certo? E aí, o que eu vou falar vai chocar, cuidado, hein? Eu falei.
Ele clica num filme lá, acha uma página, um site e abre um filme, começa a assistir. E aí ele se desespera. Por quê? A atriz do filme é a mãe dele. Aí você me quebra, aí você me... Não, mas aí Fiz minha eu falei, às vezes acontece. O que você acha que vai passar no coração desse jovem? Ele simplesmente vai mudar o filme, vai continuar o processo, vai assistir outro? Vai depender, né? Fica lá no Eu acho que ele vai ficar chocado, não vai conseguir nem mover o braço. Talvez. Agora eu Tem posso te dois falar uma quatro coisa? O chocante foi ele ver a atriz sendo a mãe? Não. A mãe sendo a atriz, ao contrário. Certo. Mas aquela atriz, ela é mãe de alguém. O chocante seria se ele É ou não é? gostasse. Aquela atriz não pode ser mãe de alguém? Claramente. Pode ser não ser sua mãe, mas pode ser mãe de alguém? Sim. Ela pode ser sua irmã ou irmã de alguém? Sim. Ela é filha de Deus também, não é? Sim. Por algum momento na vida ela se perdeu, concorda? Difícil de relacionamento. Sim. Mas ela ainda é filha de Deus, não é? E você está ajudando, assistindo, você está ajudando ela a pecar. Se você pensar, nossa, podia ser minha irmã, podia ser minha mãe, você não assistiria mais nenhum vídeo pornográfico. Quem assiste, quem já assistiu. Porque essas pessoas muitas vezes estão longe. Mas com a internet, não está muito próximo da gente. Quantos casos vocês sabem, né, de meninas, meninos que se filmaram, né, fazendo coisa errada e caiu no WhatsApp, aí caiu no grupo. O que aconteceu nesse momento? Caiu na mãe dele. Não. Não, isso não é nenhum BO. O BO é isso, tipo, alguém salvar o vídeo Olha e usar só. isso contra isso. Isso, nesse estudo do mal da pornografia e masturbação, fala o seguinte, que quando acontece algo, um escândalo desse, certo? O que acontece com a pessoa? Ela perde totalmente a sua dignidade, a dignidade como filho de Deus. E aí tudo que acontece para ela a partir desse momento é tudo mais difícil. Imagina essa mãe chegando em casa e o filho falando para ela: mãe, nossa, eu fui assistir um negócio na internet e nossa, era a senhora. E o que você tava vendo? O que essa mãe vai falar? Vendo besteira, meu filho? A mãe era assim. Como é que a senhora foi um trem disso? Quem que tá errado na história, né? Os dois. Dois. Mas você tá me julgando, você que tava lá, mãe. Ué. Você tá falando de mim que tô vendo, você que tá me Eu tô fazendo. imaginando essa conversa. Então, a Isso deve ter pessoa, acontecido já. a pessoa quando perde a sua dignidade, E dá. é muito difícil dela reaver. Por quê? Pode ser revertido. O impuro pode se tornar puro de novo. Mas depende de quê? Muita oração, Vontade. conversão sincera, a busca incessante pela santidade a partir daí, que não é algo muito fácil, é algo muito difícil, certo? Ainda mais quando esse tipo de acontecimento vira público, aí sim fica pior, né? Por quê? Porque essa pessoa que praticou esse fato, esse ato, ela foi exposta, vai ter o quê? Dedos serão apontados a ela, sim ou não? Certo? Nossa, olha lá, ó, aquele cara fez isso, né? Nossa, aquela menina fez isso. Se torna escândalo. E é muito mais fácil a pessoa desistir, certo? Do que ela buscar a santidade verdadeira, né? A santidade que Deus nos chama. Porque Deus nos chama a ser santos, como nosso, né,
como Deus é santo. Então, buscar a santidade sempre. Então, essa conduta tem que começar onde? Primeiro passo, como eu vejo a mulher, certo? Segundo passo, como eu trato a mulher. Terceiro passo, como que eu cuido da minha sexualidade, certo? E o quarto passo, os cuidados que eu tenho que ter para que eu não caia no pecado contra a castidade, certo? O que eu vejo, como eu uso o celular, como eu conduzo a minha vida. Tudo bem ou não? Sim? Consegui transmitir para vocês? Sim. Sim? Sim. Abriu nossas mentes. Espero que vocês levem isso, certo? E se precisar de vir outra vez pra gente aprofundar o assunto, né? Pode combinar, tá, João? E eu venho pra gente conversar mais, tá bom? Em outra oportunidade. Ok? A gente vai voltar agora já? Então, vamos só rezar uma Ave Maria bem rapidinho pra gente voltar pra capela. Fazer a oração final. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glorioso São José. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo.